Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja muito bem-vindo a mais um trimestre, primeiro trimestre do ano de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso EBD Online, iniciando mais um trimestre, uma riquíssima lição que vai tratar acerca de Gênesis, o livro dos grandes começos. É uma lição maravilhosíssima que acredito que será de muita bênção para a sua classe dos adolescentes. A primeira lição do trimestre tem por título Criacionismo e Evolucionismo. O objetivo da nossa lição de hoje é apresentar e defender a doutrina da criação, explicar a teoria do evolucionismo e suas limitações e demonstrar a superioridade do texto bíblico sobre teorias humanas e temporais, não é? Sempre deixando o professor bem atento aos pontos da nossa lição, tais como ei professor, o ponto de partida, auxílio pedagógico e auxílio didático. É muito importante os professores lerem atentamente essas riquíssimas coisas que vêm aperfeiçoando o ensino na classe dos adolescentes. Pois bem, vamos descobrir. Você já ouviu falar sobre criacionismo e evolucionismo? A Bíblia ensina claramente que Deus criou o mundo e o ser humano. Por outro lado, é comum o ensino escolar da proposta evolucionista, que é contrária à verdade bíblica, ensinar algo distinto. Saiba que a Bíblia está correta e não erra no relato da criação. O ponto de partida já traz uma dinâmica que você pode estar fazendo na classe com os seus alunos. Você pode pegar uma folha de papel ofício, uma folha em branco, e se tiver na sua classe um quadro branco, melhor ainda. Você pode pedir para cada aluno ir lá no quadro ou na folha de ofício e trazer a sua assinatura. Um após um, faz ali a assinatura. É uma dinâmica muito importante e ao final de todos irem ali, você vai passar para eles que uma letra de um jeito, uma letra de outra, é grande, é pequena, não é? E mesmo assim é a assinatura de Deus na criação, tá certo? E já é uma dinâmica que você pode estar trazendo aí para os seus alunos. Também é muito importante, também tem aqui no EI professor, a importância de todo professor ele ter uma biblioteca em casa, dentro, é claro, das suas possibilidades, né? Eu já trago aqui uma dica, uma sugestão, né? É muito importante o professor ter uma Bíblia de estudo. Eu indico a Bíblia de estudo pentecostal, que é uma bênção que segue a nossa linha teológica. Também temos aqui, olha, uma teologia sistemática de Eurico Bergstein. É uma introdução à teologia sistemática, é algo bem básico, acessível para qualquer professor. É uma linguagem clara, uma linguagem simples, que vai ser de muita bênção. E também, formando esse trio aí, olha, também a nossa declaração de fé, da nossa CGADB, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Todos esses títulos aí, você pode estar procurando aí a nossa livraria Arca Missionária e adquirindo lá dentro das suas possibilidades. Pois bem, fazendo assim um resumo do livro de Gênesis, pois toda lição ela vai girar em torno do livro de Gênesis. Eu já trago aqui uma introdução que você pode estar fazendo na sala de aula. Temos aqui na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, nas suas considerações preliminares, diz assim acerca do título do livro Gênesis. É muito importante o lugar que Gênesis ocupa como o primeiro livro do Antigo Testamento, servindo de introdução básica à Bíblia inteira. O título deste livro em hebraico deriva da primeira palavra do livro, Bereshit, no hebraico, no princípio. O título Gênesis, como aparece em nossas Bíblias, é a tradução em grego
do referido título em hebraico, Bereshit, que significa origem, fonte, criação ou começo de alguma coisa. Então, Gênesis é o livro dos começos, tá certo? Você pode estar trazendo essa importante informação aí para os seus alunos. Então, pois bem, dada a introdução do livro de Gênesis, é importante você definir, tá certo, o que é criacionismo. É o primeiro ponto da lição. Criacionismo é o ensino que defende que tudo o que existe foi criado por Deus. Repetindo, criacionismo é um ensino que defende que tudo o que existe foi criado por Deus. Já o evolucionismo nega esta possibilidade. Mas sobre o evolucionismo a gente vai ver mais lá à frente. Então, o primeiro ponto da lição é o ensino da criação divina. É uma doutrina fundamental, tá certo? A doutrina da criação é uma doutrina fundamental. A Bíblia Sagrada, em seu primeiro versículo, afirma: no começo, Deus criou os céus e a terra. Então, já trazendo aqui, olha, na Teologia Sistemática de Origo Bergstein, na página 40, ele diz assim: Deus se apresenta como a única origem de todas as coisas. Quando a Bíblia expressa criar, é usada uma palavra hebraica, bará, que significa fazer algo do nada. Foi isso que aconteceu, de acordo com Salmo 33:9, Salmo 148, versículo de 1 a 5. Tudo surgiu do nada, criado apenas pela palavra de Deus. Faça-se. E tudo aconteceu, haja, e tudo se fez. Então, pelo poder da palavra de Deus, tudo se fez, tudo se criou a partir do nada. Então, Deus é aquele que criou todas as coisas e também é aquele que sustenta até hoje todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, é o primeiro ponto da lição, uma doutrina fundamental. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse texto deixa claro que Deus ele é criador. O verbo também é a introdução de todo o relato da criação, o que envolve os céus, as águas, a terra, o reino vegetal, os astros, os seres marinhos, aves, animais e a raça humana. Tudo foi criado pelo poder de Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus é grande pelo poder da sua palavra, bendito seja o nome de Jesus. Então, Deus, ele é o Criador, isso você tem que deixar bem claro para os seus alunos. Ainda no primeiro ponto, a criação aponta para o Criador. Ao olharmos para o universo, notamos que não é possível supor que ele veio a existir aleatoriamente, como ensina o evolucionismo. Nos últimos anos, na década de 1990, os cientistas descobriram que existem 99 características do universo, precisamente ajustadas para que a vida na Terra seja possível. E ele também diz aqui, ainda no primeiro ponto, né, outro cientista, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1948, afirmou que as observações da ciência moderna apontam para uma criação sobrenatural. E eu entrei em contato com a editora da Revista dos Adolescentes, a nossa irmã Flaviane Vaz, que me atendeu de forma bem atenciosa. E eu perguntei porque eu fui pesquisar e o Prêmio Nobel de 1979 de Física ele foi compartilhado. E ela me trouxe a informação, tá certo, que foi o físico Arno Allan, porque o prêmio foi compartilhado, mas é especificamente o físico Arno Allan que a lição ela faz referência. Então, ainda no primeiro ponto, a precisão científica da Bíblia. Ainda no primeiro ponto.
E ele traz algumas palavras, alguns textos muito importantes, que enquanto a ciência veio a saber, a conhecer, a Bíblia ela já afirmava nas suas palavras. Por exemplo, o ciclo hidrológico. Se os seus alunos perguntarem, mas professor, o que é o ciclo hidrológico? É o ciclo das águas. Você vai falar sobre o estado líquido, o estado gasoso, o estado sólido, os vapores, a chuva. Isto está lá em Jó, capítulo 36, versículos 27 e 28. Você precisa ler todos esses versículos com seus alunos em sala de aula. Por exemplo, quando os cientistas vieram descobrir que a Terra estava suspensa no nada, no vazio, Jó, ele já falava isso no capítulo 26 e no versículo 7. A Terra está suspensa no vazio. O ar, ele tem peso. Jó já falava sobre isso. O tempo, espaço e matéria tiveram um começo. Nada foi criado aleatoriamente. A Terra é uma esfera, a Bíblia já falava. As estrelas são incontáveis, Jeremias 33 e 22. Então, esses versículos você precisa ler em sala de aula para trazer as verdades acerca das Escrituras Sagradas. A Bíblia ela não é um manual científico, mas ela traz todas essas informações para que o homem creia que Deus ele existe e que ele é o Criador de todas as coisas. Então, ainda num segundo ponto, aí sim vai tratar acerca do evolucionismo, né? Definindo o evolucionismo, é a teoria que defende que o surgimento da vida através de uma evolução lenta e gradativa das espécies, ou seja, é a evolução. O grande nome do evolucionismo é Charles Darwin. Eu trouxe até aqui uma informação que eu colhi, você pode estar passando em sala de aula. A crença na existência de Deus passou a sofrer grandes abalos depois que Charles Darwin, que nasceu em 1809 e morreu em 1882, manifestou ao mundo a teoria da evolução pela publicação do seu livro A Origem das Espécies, em 1859. Então você precisa trazer a definição de evolucionismo, e também ele vai falar sobre acerca do naturalismo. O evolucionismo está apoiado no naturalismo. Filosoficamente, o naturalismo defende a ideia de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Nessa hipótese não há espaço para o sobrenatural. Deus é excluído do evolucionismo e do materialismo. Eles excluem Deus de todas as suas conclusões. Portanto, neste campo, todos já iniciam as investigações científicas partindo do pressuposto que não é aceitável nenhuma proposta sobrenatural. Deus não existe nas ideias do evolucionismo e do materialismo. E o evolucionismo ele não pode ser provado cientificamente. O terceiro ponto da lição, a palavra de Deus ela permanece para sempre. Você pode estar lendo Colossenses 1:16 e Hebreus também 1:10 com todos os seus alunos. Então a palavra de Deus ela permanece, tá certo? Não há registro fóssil, tá certo, nas descobertas que comprovem o evolucionismo, nenhum animal em transição, nada. Os registros fossilizados até indicam alguma pequena alteração nas formas de vida, mas nada que apoie de forma robusta a teoria da evolução. Deus criou todas as coisas pelo poder de sua palavra, e ele ainda sustenta até hoje, sustentará até o último dia toda a sua criação pelo poder da sua palavra. Então, um testemunho bíblico sobre a criação. Muitos versículos você precisa estar lendo com os seus alunos em sala de aula. A palavra de Deus, ela sempre permanecerá. Sempre, sempre. Então, a conclusão diz assim: o cristianismo bíblico é a verdade sobre a origem da vida. O evolucionismo não se apoia em verdades científicas confiáveis, tá certo? Então, é a primeira lição. Já trazendo uma sugestão em sala de aula, você pode estar fazendo com os seus alunos uma dinâmica muito importante. É a leitura do livro de Gênesis em 30 dias.
tá certo? São 50 capítulos e você pode estar dividindo dentro desses 30 dias, que acredito que será muito rico para os seus alunos, tá certo? Deus te abençoe, que Deus recompense vocês com ricas bênçãos do céu. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, é EADALP Oficial, curta, comente e compartilhe esta abençoada lição. Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.